Olha só, com a eleição de 2026 já batendo na porta, parece que discussões bem delicadas estão acontecendo nos bastidores do governo. Uma análise recente está apontando para um debate interno sobre o futuro do principal candidato do partido. Vamos tentar entender direitinho o que está em jogo aqui? E a pergunta que não quer calar, segundo essa análise, é exatamente esta: será que a reeleição do presidente Lula está em risco? Porque, ao que tudo indica, o aumento da rejeição ao nome dele estaria provocando um debate sério dentro do partido sobre a viabilidade da candidatura dele. Bom, para a gente entender essa história toda, a gente vai seguir um roteiro. Primeiro, vamos ver o que é esse tal de plano B. Depois, vamos analisar um conceito chamado risco Biden. Em seguida, vamos entender por que, apesar de tudo, Lula deve continuar. A gente vai dar uma olhada nos nomes que poderiam substituí-lo e, para fechar, vamos falar sobre um desafio ainda maior, o conflito de gerações. Então, vamos lá. A história que está sendo contada é a seguinte. Segundo a apuração, já existem alas dentro do Partido dos Trabalhadores e do próprio governo que estariam, sim, discutindo a possibilidade de lançar um outro nome para a disputa presidencial de 2026. E o que está botando lenha nessa fogueira, né? A análise aponta para alguns fatores bem claros. Primeiro, a rejeição ao Lula, que vem subindo. Depois, a percepção de que os adversários estão avançando. E, claro, o medo. O medo não só de perder a eleição, mas também a preocupação de uma figura como Lula encerrar a carreira com uma derrota. Para explicar por que essa discussão estaria acontecendo agora, a análise usa um conceito bem interessante com um paralelo lá dos Estados Unidos. É o que eles chamam de risco Biden. Sabe o que é a ideia? É o perigo de você esperar demais para decidir trocar de candidato. A análise sugere que foi isso que aconteceu com os democratas nos Estados Unidos. Demoraram tanto que, quando fizeram a troca, já era tarde demais. Não deu tempo para o novo nome se fortalecer. Ou seja, a moral da história aqui é uma só. O relógio está correndo. Se for para fazer alguma mudança de rota, essa mudança precisa acontecer logo, para dar tempo de a estratégia funcionar. Mas olha só que interessante, apesar de toda essa conversa de plano B, de risco Biden, o mesmo material que a gente está analisando diz que uma troca de candidato é, na verdade, muito, mas muito improvável. A tese é bem direta, pode esquecer. Mesmo com todo esse burburinho nos bastidores, a conclusão é que Lula vai sim disputar a eleição. E isso por causa de dois grandes obstáculos que impediriam qualquer plano alternativo. Vamos dar uma olhada nesses dois obstáculos, então. O primeiro tem a ver com a dinâmica interna do próprio partido. E o segundo, com a falta de gente para colocar no lugar. O primeiro obstáculo seria a fragmentação. O PT é descrito como um partido onde qualquer nome que não seja o do Lula, seja o Haddad, seja o Camilo Santana, qualquer um, enfrentaria uma resistência interna brutal de outras alas. E isso é colocado em contraste com o campo da direita, que, segundo a análise, teria mais facilidade de se unir em torno de um nome indicado. E o segundo obstáculo é explicado por essa frase aqui, que é bem forte. A análise afirma que, ao longo dos anos, o próprio estilo de liderança do Lula teria impedido que outras lideranças fortes crescessem no partido. Basicamente, ele teria criado um vácuo e hoje não existiria ninguém com força para unir todo mundo na ausência dele. Ok, mas vamos imaginar, só por exercício de raciocínio, se a mudança fosse acontecer, quem seriam os nomes na mesa? A análise até cita dois, mas já adianta que é bem provável. O quadro resume bem a situação. De um lado, Fernando Haddad, que é visto como uma alternativa mais óbvia, mais imediata. Do outro, Camilo Santana, que poderia ser uma aposta para o futuro do partido. Só que o desafio para os dois, segundo a fonte, é o mesmo: a enorme resistência que eles enfrentariam dentro de casa. E agora, a análise sai um pouco dessa discussão sobre a eleição de 2026 e mergulha num problema que seria ainda mais profundo, um problema de longo prazo para o partido. Olha só essa citação. Ela vai direto ao ponto. Segundo a apuração, o PT estaria enfrentando um envelhecimento geral, não só das suas lideranças, mas também da sua base de apoio. E essa imagem aqui ajuda a gente a entender o tamanho do dilema. De um lado, uma base de eleitores fiel, consolidada, mas que está envelhecendo. Do outro, uma dificuldade gigantesca de se conectar com as gerações mais novas, especialmente a geração Z. E por que essa desconexão acontece? Bom, a análise aponta algumas razões. O jogo mudou, os jovens estão online, num ambiente totalmente descentralizado, que, segundo a fonte, tenderia mais para o conservadorismo. Além disso, as táticas antigas de recrutamento político não funcionam mais.
E talvez o mais grave, as próprias ideias do partido estariam sendo vistas como ultrapassadas, como coisa antiga. E depois de analisar tudo isso, de pesar os prós e os contras, a fonte chega a uma conclusão bem direta usando uma expressão que todo brasileiro entende muito bem. Sobre a ideia de um plano B, a resposta é: pode tirar o cavalinho da chuva. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? O que será que representa o maior desafio para o futuro do partido? É a sua própria dinâmica interna? Essa fragmentação? A falta de novos líderes? Ou é a dificuldade de se adaptar a um eleitorado e ao mundo que estão mudando numa velocidade impressionante? Fica aí a reflexão.